A aula de hoje é a continuação, tá? Do reino animal. E a gente vai falar um pouquinho de alguns vermes. São os plateumintos e os nemateumintos. Então, eu coloquei aqui um mapa conceitual. É o mesmo que tem na atividade de vocês. Então, na atividade que eu postei no Google Classroom, tá? Vocês têm um resumo, tá? Além do resumo, vocês vão ter esse mapa conceitual também e tem uma tabela. E daqui a pouco eu vou passar para vocês no grupo, né, de Whats um quadro comparativo de doenças. Né? Então, o nome do verme, qual a doença que ele causa, né, se tem um vetor ou não, tá bom? Por favor, você coloca para mim o nome, número e série no chat, tá bom? Bom dia. Então vamos lá. O primeiro grupo de vermes aqui, tá? Eu vou explicar por ordem evolutiva, tá? São os plateumintos. Tá? Eles são conhecidos como vermes achatados, porque eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente. Então, é como se eu pegasse um exemplo bem ridículo, mas para vocês entenderem, a minhoca, ela é rolicinha. Então, se eu amassasse essa minhoca, ela ficaria achatadinha, tá? Então, todos os vermes plateumintos, eles são achatadinhos assim, tá? Em forma de fita, ok? Eles são os primeiros animais que vão ter simetria bilateral. O que significa isso? Tá? Que ao dividir esses animais verticalmente, tá? Então, na linha da cabeça a pé, né, eu tenho duas metades iguais. Então, tudo que existe de um lado, existe do outro também. Tá? Eles são triblásticos, então eles têm 3 folhetos, né, germinativos. Tá? Eles são acelomados, tá? Então eles não têm uma cavidade interna formada, mas eles já vão apresentar um sistema nervoso e um sistema excretor. Tá? Então, eles são capazes de colocar para fora aquilo que não lhe faz bem. Tá? Outra coisa muito importante é que eles começaram a apresentar o que a gente chama de cefalização. Tá? Então, ainda não é um cérebro, mas o seu sistema nervoso ele já forma gânglios, sendo um gânglio principal, né, um gânglio centralizado na região, né, que seria a cabeça. Por isso, essa cefalização. Tá? E outros gânglios espalhados pelo corpo, ligados por 2 cordões nervosos que partem desse gânglio principal. Né? Eles têm um sistema digestório incompleto, tá? Porque eles têm apenas uma cavidade, uma abertura. Essa abertura ela vai servir tanto como boca quanto como ânus. Tá? E o sistema excretor é feito, tá? Pelo que eles chamam de pedonefrídeos e células flama. Então, eles são uns tubinhos ramificados, como tem esse desenho com a imagem vermelha. Por acaso, vocês conseguem enxergar o meu a setinha do meu mouse? Vocês enxergam a setinha quando eu mexo ela? Ótimo. Então, aqui, olha, vocês estão vendo esses tubinhos, tá? E na ponta deles é o que fica, onde fica as células flama. Tá? Então, tudo aquilo que não é útil para eles, os excretas deles, eles vão eliminar.
essa célula flama se comunica com o exterior pelo lado de fora, tá? Ai, desculpa, gente. Pelo lado de fora, tá? Através de poros. Então, é eliminado, né, os excretas por esses poros, tá? O exemplo mais conhecido, né, de vida livre, isto é, que não causa doenças no homem, são as planárias, tá? É, a- as planárias, elas são monóicas, isto é, tem os dois aparelhos sexuais num mesmo animal, tá? Então você não tem macho e fêmea, eles são hermafroditas. Porém, não fazem a autofecundação, tá? O que que eles fazem? Duas planárias se juntam de costas e levantam o corpo se encostando. E aí uma passa o gameta masculino para outra e ambas são fecundadas, tá? Então essa é uma forma sexuada de reprodução delas. Mas elas também apresentam a fragmentação. Só um minuto. Também apresentam fragmentação, tá? Então, o que que é isso? Uma parte do seu corpo pode originar outra planária, né? Então, elas têm um alto poder de regeneração. Então, se eu pegar essa planária aqui e cortar ela duas vezes, formando três partes, cada uma dessas partes, tá, ou desses fragmentos, né, se desenvolvem, crescem, formando uma nova planária. Tá? Então, elas têm um poder altíssimo de regeneração. Tá? Já o xistossoma e a tênia são vermes parasitas, endoparasitas, tá? Endo significa dentro, tá? E eles vivem, são parasitas definitivos do homem. Tá? Esses vermes, eles apresentam um ciclo de vida, tá? No qual, no Schistossoma mansoni, eles vão ter um hospedeiro intermediário, que é um caramujo do gênero Bionfalaria. Já a tênia, existem dois tipos de tênia. Existe a Taenia solium e a Taenia saginata. Tá? A solium, ela tem como hospedeiro intermediário o porco e a saginata, o boi. Tá? Então, eu vou tentar abrir aqui para vocês, numa nova guia. Deixa eu só achar esta guia. Tá? Numa nova guia. Vocês continuam me vendo? Vocês estão vendo que eu estou no Google? Ou não dá para ver? Não? Tá, eu vou abrir e aí eu troco a, a divisão, tá bom? Eu troco a compartilhamento. Ai, eu queria que tanto vocês vissem isso. Mas vamos lá. Deixa eu trocar o compartilhamento agora. Depois eu volto naquele. Deixa eu tentar a tela inteira. Vocês estão vendo vocês, certo? Vocês estão vendo vocês.
Se eu trocar aqui agora, vocês conseguem ver? Sim. E agora? Vocês estão vendo o xistossoma, ciclo de vida? Excelente. Esse aqui é o caramujo, tá? Do gênero Bionfalaria. Ele vive em lagoas, né? Em águas doce, tá? Pode ser encontrado em pequenos córregos também, tá? E em rios também é encontrado, mas não em rios de grande volume de água, onde a correnteza é muito forte. Em pequenos rios, tá? Então, o que que acontece? Vou voltar aqui para essa daqui. Tá vendo o ciclo inteiro aqui? Dá para ver? Sim? Então, seguinte, quando uma pessoa contaminada, tá, faz as suas necessidades próximas a rios, lagos, lagoas, tá, junto com as suas fezes, vai um ovo e dentro dele tem um embrião, tá? Dentro de 2 a 5 dias que esse ovo caiu na água, tá, ele se transforma numa larva ciliada chamada de miracídio. Esse miracídio não consegue viver na água, mas ele tem a capacidade de nadar. Então ele nada e entra no caramujo, tá? Nesse gênero de caramujo, que é o Bionfalaria. Ele entra no caramujo, tá? Ele tem que entrar entre 24 e 48 horas. Tá? Então, entre 2 dias, ele tem que achar um caramujo, senão ele vai morrer. Né? Essa larva morre. Tá? Mas essa larva ciliada miracídio, quando entra no caramujo, ela permanece 15 dias ali dentro, até se transformar numa larva de cauda bifurcada, chamada de cercária. Né? E aí, quando você vai nadar, numa lagoa, num rio, em algum lugar assim, né? Essa larva, ela é microscópica e ela entra pela sola do pé. Você nem sente, não dá coceira, não sente nada, tá? Entrando pela sola do pé, entrando pela sola do pé, ela vai cair na corrente sanguínea, tá? Então vai percorrer toda a corrente sanguínea e vai se alojar, né, no intestino, nos intestinos, tá? É de lá que esses vermes, todos eles se alojam, né, e vão tirar o seu alimento, tá? Então, o xistossoma é uma doença muito comum, né, no interior, tá? Porque as pessoas não têm, né, esse cuidado. Ah, então eu nunca mais posso nadar numa lagoa, num riacho, alguma coisa? Pode. Desde que você examine o local primeiro e não tenha a presença desse caramujo na água. Por isso que eu fiz questão de mostrar a imagem dele, tá? Então, aonde tiver esse caramujo, não nadem, tá? Porque corre o risco muito grande de ter essa verminose. Tá? Aliás, todas as doenças causadas por vermes são chamadas de verminoses. Tá? Já vou mostrar para vocês o ciclo da Taenia solium. Tá? Acho que esse aqui está bem bonitinho. Depois a gente volta. Dá para ver bem aqui essa imagem? Ou está pequena? Gente, esperando resposta. Dá para ver ou está pequena essa imagem? Ok.
Então, olha só. Tudo começa, obviamente, tá? Quando um homem que tenha uma tênia adulta, a tênia é a famosa solitária, tá? Dentro do seu intestino, defeca em algum lugar inapropriado, tá? Então elimina suas fezes num lugar inapropriado. Junto com essas fezes, saem uns anéis grávidos dessa tênia, tá? A tênia, ela faz a autofecundação, tá? E aí, né, ao eliminar esses ovos, ele vai para o solo também e ele sai dessa proglote. O porco come, né, daquele chão aonde tem os ovos, e esse ovo, né, esse ovo, né, vai se hospedar no músculo desses do porco, isto é, no que nós chamamos de carne, tá? Então é um ovinho muito pequenininho. Lá dentro ele vai se transformar numa larva, tá? Essa larva que vai ficar no músculo, né, vai crescer ali dentro, tá? Nesse músculo. E aí, o homem, quando come a carne crua ou mal cozida do porco, tá? Então aquela carne mal passada, ele, né, vai estar ingerindo esta larva que não morreu no cozimento, tá? Essa larva vai passar pelo sistema digestório e vai se alojar nos intestinos, se transformando em uma solitária, tá? A solitária, ela é conhecida assim porque não tem condições de ter, né, mais de uma dentro do intestino. Uma solitária, ela pode chegar a ter mais de 2 metros de comprimento, um verme, tá? Então, ele ocupa todo o espaço do intestino. No caso do boi, tá? Acontece da mesma forma. Os ovos são liberados, né? O boi ou a vaca comem, né, esses ovos, né? Que vão se transformar numa larva, num cistos, que vão ficar presos na carne. Tá? Se a carne é mal cozida, né? Ou mal passada, e a pessoa ingere, vai estar ingerindo essas larvas juntos, que vão se transformar, né? Numa tênia dentro do estômago, do intestino. Tá? A tênia transmitida pelo boi é diferente da tênia transmitida pelo porco, tá? Vou mostrar aqui para vocês a diferença básica entre elas. São duas espécies de tênias, tá? Então, a Taenia solium é a do porco e a Taenia saginata é a que fica, tem como hospedeiro intermediário o boi, né? Elas têm na sua cabeça essa diferença. Ambas têm ventosas, né? Porém, a Taenia solium, além das ventosas, ela apresenta uma coroa de ganchos em cima que ela usa para grudar no intestino, tá? Com essas ventosas, elas prendem essas ventosas na parede do intestino e sugam o sangue, né, junto com os nutrientes que ele estão, porque é no intestino que ocorre a absorção dos nutrientes do que a gente se alimenta. Então, o sangue do intestino ele é muito rico em nutrientes. E aí esses nutrientes deixam de vir para nós, para o nosso corpo, e vão tudo para ela. Tá? Então causa uma anemia muito grande, muito grave. Tá? Fora uma intensa cólica, porque imagina que tem alguma coisa se mexendo o tempo todo no seu intestino, e se for uma taenia solium,
ela se solta com esses ganchos e sai furando e se prendendo em várias partes do intestino novamente. Ela usa esses ganchos também para perfurar a parede do intestino, assim ele sangra e ela suga também mais facilmente. Tá? Então, a Taenia solium ela é mais agressiva que a Taenia saginata. Tá? Muito bem. Então, a gente viu que o ovo da Taenia solium, quando ingerido pelo porco, ele vai se alojar e formar um cisticerco na carne do porco. Porém, existe a possibilidade, tá, de um ser humano ingerir esse ovo. E aí ele se torna o hospedeiro intermediário. Tá? Nesse caso, o que, que acontece? Aquele ovo que iria se transformar em larva na carne do porco, ele acaba se transformando em larva dentro do homem e não vai virar uma tênia. Ele vai ser sempre uma larva e vai se alimentar da onde estiver. Quais são os locais onde ele costuma invadir? E nem sempre é uma só, pode ser muitas, tá? Como nessa imagem. É o cérebro e o coração, tá? Então, é extremamente perigoso, tá? Porque uma vez alojados, eles começam a crescer nesse órgão e aí se torna impossível a remoção deles, tá? Então, acho que vocês já devem ter. Eles escolhem principalmente o cérebro, né? Mas também ocorre no coração, como é nesse caso aqui, tá? Então, cada uma dessas bolinhas aqui, ó, é uma larva. Tá? E aqui também, esses pontinhos pretos são larvas. Nem sempre tem várias, às vezes tem uma só, às vezes tem duas, três. Mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, de alguém que tinha bicho no cérebro. Tá? Alguém já ouviu falar? Sim ou não? Não? Ninguém? Tá. Então, isso acontece muito, principalmente, né, em locais onde você não tem o saneamento básico. Tá? Então, a falta de higiene, tá? Olha aqui, ó, um cérebro com cisticerco, tá? Tá vendo todo furado, cheio de bichinhos, cheio de larvas, tá? É, então, em ambos os casos, né, a primeira coisa são medidas de higiene. Jamais defecar em locais inapropriados, tá? É, segundo, lavar muito bem as mãos após, né, defecar, tá? Porque se por um acaso, ao se limpar, você suja a mão e não lava, ela pode ter ovos e você corre o risco da autoinfestação, tá? Então, a maioria desses casos de cisticercose, que é o nome da doença, tá, ocorre porque as pessoas elas não têm hábitos de higiene adequados, né? Então, tipo, fez cocô, limpou com papel higiênico, depois saiu roendo unha. E aí ficou assim, peraí, já te falo, meu anjo, calma, né? Então, fez a sua própria infestação do ovo, tá? Com relação a tirar, em alguns casos, quando eles estão, né, na superfície, se é descoberto logo, tá? O que não acontece na maioria das vezes, tem sim como retirar, tá? Porque eles vão estar pequenininhos e vão estar na superfície, tá? Agora, quando passa um longo período de tempo e eles se tornam grandes desse jeito,
tá? Lá, aqui está na carne, tá? Mas se eles se tornarem grandes desse jeito no cérebro ou no coração, a lesão é muito grande. Tá? E como eles não vão estar em um só, vão ser vários ovos, então várias larvas, né? Fica difícil tirar, né? Porque você vai ter um comprometimento muito grande. No caso do coração, você não pode ter, né, imagina, esse coração você tirar todos esses, né? Então, para tirar todas essas larvas, você teria um comprometimento muito grande, né? E como eles vão se aprofundando, né, dentro do cérebro, eles vão caminhando cada vez mais para dentro, eles atingem uma área na qual a remoção se torna impossível, sem que a pessoa morra, entendeu? Então é bem sério. Tá? Ok aqui? Tudo bem? Então eu vou voltar. Deixa eu fechar essa daqui. Fechar aqui. Voltei para a telinha aqui, certo? A doença causada pelo xistossoma é a esquistossomose, e a doença causada pela tênia a gente conhece como teníase, tá? Se for pelo verme adulto no intestino, ou cisticercose, se for no cérebro, tá? Ou pela larva. Lembrando que a cisticercose só é transmitida pela Taenia solium, só pela Taenia do porco. A do boi não causa cisticercose, tá? Ok? Muito bem. O segundo grupo de vermes são os nemateumintos, e aqui sim eles são vermes cilíndricos, tá? Eles são rolicinhos. Eles vivem principalmente na água e em terra úmida, e também apresentam simetria bilateral. Tá? Também são triblásticos, mas eles começam aqui a ser pseudocelomados. Tá? Então, eles têm o que a gente chama de um falso celoma, uma falsa cavidade, tá? Essa parte branca aqui, na qual seus órgãos se formam. Tá? Uma característica muito importante deles e que mostra esse processo evolutivo é que agora o seu sistema digestório é completo. Então, eles têm uma boca e um ânus. Tá? Lembrando que os plateumintos só tinham uma abertura, né, que serve tanto de boca quanto de ânus. Tá? A circulação e a respiração é feita por difusão. Então, é retirado do meio por células e é passado de célula para célula. Tá? E o sistema excretor ele é feito da forma de tubos em H. Tá? Então, são tubos, né, que percorrem, se comunicam com a parte externa e que têm, né, mais ou menos, é claro, a forma de um H. Tá? Então, eles coletam os excretas, né, que ficam nesse falso celoma, né, e jogam para fora através de um poro excretor. Tá? O sistema nervoso é igualzinho ao dos palateumintos, é ganglionar também, também é centralizado na região da cabeça, tá? Então próximo à boca, e dele saem cordões nervosos que percorrem todo o corpo. Tá? Uma coisa muito interessante, tá, dos nemateumintos é que eles apresentam o dimorfismo sexual. O que é isso? Os machos são diferentes das fêmeas, tá? Então apresentam diferenças. Tá? A maioria das espécies é dioica, então você tem o macho e tem a fêmea, né? E a fecundação é interna, então vai acontecer dentro da fêmea, tá? É, Então, a esquistossomose
a teníase e a cisticercose são causadas por plateumintos. Já os nemateumintos, tá? Eles também vão causar doenças no homem, tá? Como a ascaridíase, o amarelão, o bicho geográfico, a elefantíase e a oxiurose, que são os principais, tá? Então, vou lá para o ciclo, né? A ascaridíase, tá? Ela é causada, tá? Pelo Ascaris lumbricoides, tá? Então, a famosa lombriga, tá? Que é esse animalzinho aqui, ok? Então, é ele que causa a ascaridíase, tá? Então, como que pega isso? Mais uma vez, a falta de higiene, tá? Então, pessoas contaminadas eliminam as fezes com ovos, tá? Que podem ser levadas pela água da chuva até plantações, tá? Ou a, a poços artesianos, alguma coisa assim, no qual, né, você tenha a contaminação da água que vai irrigar uma plantação, tá? Aí você, né, ao comer, por exemplo, um pé de alface, você pode ou não estar comendo a larva junto do ascaris, tá? E aí essa larva vai entrar pela sua boca, vai correr seu sistema digestório, tá? E vai se alojar no seu intestino também. Então, aqui, olha, repara, né, que o macho ele é diferente da fêmea. O macho é menorzinho, a fêmea é bem grandona, tá? O macho, na pontinha da sua cauda, tem um ganchinho, a fêmea não tem, é lisinha, tá? Dos dois lados, né? E o macho sempre fica bem enroladinho, tá? Como se fosse assim, uma espiral. Já a fêmea é mais largadona, tá? Então aqui, olha. Ok? Tá? Então, muito cuidado, né, ao comer vegetais em qualquer lugar, né, em qualquer lanchonete, porque você pode estar comendo um x-salada, né, e ganhando uma lombriga de graça ali, né, a carninha de lombriga free naquela alface que foi no seu lanche. Então, muito cuidado aonde come. Então, nesse caso, além do saneamento básico, higiene, é importantíssimo o cuidado na lavagem de frutas e verduras, ok? Ai, calma. O segundo caso, deixa eu só lembrar qual é. O segundo é o amarelão. Ótimo. Então vamos para o amarelão. Aqui já tem amarelão e tem, né? Deixa eu pegar um ciclo bem bonitinho. Aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês quais são os vermes que causam amarelão. Pode ser o Ancylostoma duodenale. Então, o amarelão também é conhecido como ancylostomose ou ancylostomíase, tá? E o Necator americanus, tá? Então, repara que eles têm uma boca com dentes, isso aqui também é dente, e eles cortam, fazem vários cortes, né, na parede do intestino para que ele sangue para dentro. E com a boca, eles sugam esse sangue, tá? Então, andar descalço, tá?
em terrenos, né, sobre a terra, é muito perigoso, tá? Porque uma pessoa contaminada, né, novamente, a falta de higiene, ao eliminar as fezes com os ovos, esses ovos ficam na terra úmida por bastante tempo e se transformam numa larva filarioide. Essa larva vai entrar pela sola do pé, tá? E também vai para a corrente sanguínea. Então, a maneira de se prevenir o amarelão, né, é evitar andar descalço sobre a terra, tá? Vocês lembram daquele personagem do Monteiro Lobato, Jeca Tatu, que era muito preguiçoso? Lembram ou não? Um caipira muito preguiçoso. Se quem não lembra, depois dá uma pesquisadinha no Jeca Tatu, tá? O problema é que ele não era preguiçoso, né? O problema é que ele tinha o amarelão. Então, como o Necator americanus ou o Ancylostoma duodenale, dependendo de qual você vai ser infectado, ele, ele corta a parede do intestino, uma parte ele bebe, a outra parte ele perde. Então, de qualquer forma, né, por dia se perde uma grande quantidade de sangue. Então, a pessoa fica muito anêmica, muito doente, tá? E a anemia, ela leva à falta de oxigenação, né? E então a pessoa se cansa facilmente. Então não é que ela fica preguiçosa, ela se torna uma pessoa cansada, tá? Justamente por causa, né, dos sintomas que esse verme causa, ok? Uma outra doença é a oxiurose. A oxiurose, tá, ela é causada pelo oxiurus, e ele é um vermezinho que se aloja, tá, na porção final do reto, na saída do ânus, tá? Então aqui vocês conseguem ver uma grande quantidade de vermes na região do ânus, tá? É uma doença muito comum em crianças, tá? Porque a criança ela não tem hábitos de higiene, né, adequados, principalmente se os pais acham que eles têm que se virar sozinhos desde pequenininho, entendeu? Então, lá já manda se virar, se limpar sozinho. E aí a criança bota a mão em tudo, né? E principalmente na boca, tá? Então, como esses vermes, tá? Eles se localizam nessa região, dá muita coceira. Então, se você vê uma criança desse jeito, com a mãozinha enfiada na bunda, pode ter certeza, né, que está com verme. Principalmente se ficar coçando o tempo todo, porque dá muita coceira, tá? Porque eles ficam mordiscando ali, né? Então, ao mordiscar ali, dá coceira. E a criança não tem limite, a criança não tem vergonha, ela coça mesmo, tá? Então, é uma doença muito comum de criança, justamente por essa falta de higiene, né? Então, hábitos de higiene são extremamente importantes, tá? Eles têm, vocês viram que eles são bem pequenininhos, né? São do tamanhozinho de um grão de arroz, ok? E, deixa eu ver qual, ai, desculpa, ficou pequena que eu não enxergo. Hum, tá, bicho geográfico e elefantise. Vamos lá. Alguém aqui já viu bicho geográfico? Não? Bom, não preciso nem detalhar, né? Ele é muito transmitido, tá? Pela, pelas fezes de cães e gatos, por isso que eles foram proibidos também em praias, tá? Esses vermes, eles entram pelo pé,
principalmente pela sola do pé, e vão caminhando. Então, eles formam desenhos como se fossem mapas. Tá vendo? Olha, como mapas. Por isso que é chamado de bicho geográfico. Isso aqui eu já tive. Gente, vocês não têm noção. É uma coceira infernal, né? Eu tive na sola do pé, justamente por andar descalço na praia, um lugar onde a gente anda descalço na areia da praia, tá? Mas tanquinhos de areia de criança também pode ter, tá? Então eles usam animais como cães e gatos como hospedeiro intermediário, né? E aí gato e cachorro faz xixi no poste, no tanquinho de areia, na praia, em qualquer lugar. Tá? Então, essa larva ela entra pelo pé e ela começa a caminhar, formando bolinhas d'água, né, que coça demais. Tá? É uma doença fácil de tratar, né, com pomada e remédio para matar o verme, acaba rapidinho, mas é incômodo, né? E já uma outra doença, né, uma outra verminose mais séria, né, de todas, provavelmente a mais séria, é a elefantíase. Ela é causada por uma larva chamada filária. Então, a elefantíase também é conhecida como filariose, tá? Então, aqui você tem a larva, tá vendo? A filária no meio das hemácias. Ele permanece nos vasos linfáticos. Elas se alojam nos vasos linfáticos e causam um entupimento deles. Então, ocorre a retenção dos líquidos nessas regiões. Tá? Foi chamado de elefantíase porque a primeira vez que foi vista em pernas, né? Então as pernas começavam a tomar a forma de patas de elefante, tá? Então ficavam parecendo patas de elefante. Tá? Porém, isso não acontece somente, né, em pernas, tá? Pode ocorrer em outros órgãos também, tá? Como inclui, né, seios, né, testículos, né, a face, como vocês podem ver nessa imagem, né, olha, uma face, tá? Então, o que que os vermes fazem? Dentro dos vasos linfáticos, eles se multiplicam, tá? Então, isso vai aumentando, 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 causando completa obstrução. Olha aqui, tá? É, tem cura, tem sim, é muito longa, tá? É, é muito complicada e, né, dependendo da situação, né, você precisa de cirurgia, tá? Para retirada das larvas, né, e depois para reconstrução do membro, tá? Então, se chega num caso desse aqui, como, né, vocês acham que só tirar as larvas ia voltar ao normal? Não volta, né? Então, você precisa fazer a reconstrução dos membros. Tá? Então, aqui, olha, mais um caso. Tá? Então, é uma doença bem séria essa, causada por uma larva, né? Chamada filária, tá? Então, aqui, olha, uma moça até bonita, né? Dá para ver. Tá? Não é uma doença de gente idosa, pode pegar em qualquer idade, até em crianças, tá? E o tratamento é bem complicado, ok? Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Deixa eu só achar a página aqui. Não? Bom,
Na... Eu estou querendo achar o Meet, eu não estou achando aqui, gente, desculpa. Achei. Tá? Eu vou interromper aqui. Tá? A atividade de vocês dessa semana, como eu falei, tem um resumo lá, tá? Das características dos dois grupos. Tem esse mapa conceitual que eu usei para explicar para vocês, também está lá, tá? Tem, além disso, uma tabelinha que eu coloquei lá, né, de diferenças, né, de características dos dois grupos, tá? Que vocês podem usar para consulta. Eu vou estar mandando agora, tá? Aqui para vocês no grupo, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Um quadro resumo das verminoses, tá? Então, tem essas tudo que eu falei, quem causa, quem, né? Tudo, tá? Que eu achei que eu encontrei isso na internet, achei bem legal passar para vocês. Então, tá ali no grupo, tá? Então, é legal que vocês façam download, né? A atividade, eu passei o link ontem aqui na sala, tá? Então, tá bem aqui em cima, tá facinho. E também eu postei no Google Classroom da OPET, tá? Que vocês podem entrar com o e-mail da OPET, e postei também no Classroom pessoal, aquele que a gente já usava, tá? Só vou pedir um favor para vocês, tá? Vocês podem acessar por esse link mesmo que eu passei ali no grupo, não tem problema para responder. Só que eu gostaria que depois vocês entrassem no Classroom da OPET e dessem um concluído lá, tá? O que vocês fizeram. Tá? Porque se vocês não fizerem isso, lá vai ficar como pendente, né? Então, não que eu vá corrigir por lá, mas é legal que lá esteja como concluído, porque aí eu posso atribuir a nota lá para vocês, e aí vocês sabem quanto vocês tiraram também. Entenderam? Tá? Então, se vocês derem como concluído, eu consigo digitar o quanto vocês tiraram, o acerto de vocês lá. Tá bom? Tá? Qualquer dúvida, só me chamar no Whats, tá bom, gente? E que vocês tenham uma semana muito boa. Obrigada pela presença de vocês, tá? E até a semana que vem, tá bom? Não esqueçam, exercício até sexta-feira. Não deixe atrasar, gente, porque se a gente tiver o retorno em setembro, eu não vou ter tempo de ficar cobrando isso de vocês depois. Tá? Então, agora no mês de agosto, recebeu, faz. Tá? Porque se atrasar, eu não vou ter tempo de ficar cobrando vocês, que nem eu fiz mês de junho, mês de julho, começo agora de agosto, sem o tempo todo cobrando, cobrando, cobrando. E a gente não vai ter tempo para isso, porque a gente vai ter que se preparar para esse retorno também. Tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês, uma ótima semana. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, né? E qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Beijo grande para vocês. Até mais, gente.